Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, se os irmãos ainda se lembram, no domingo passado, no culto da noite, nós tratamos já sobre o tema da volta do Senhor Jesus Cristo, a parousia, o momento em que o nosso Salvador voltará nas nuvens dos céus para reunir o seu povo de todos os cantos da terra. E naquele momento, nós vimos na pregação passada, ele vai ressuscitar todos os que morreram na esperança em Cristo Jesus, e estes terão a honra de seguir na frente daqueles que em seguida terão seus corpos transformados para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Então, naquele momento, nós fomos consolados com a mensagem de esperança diante da morte, do terror que a morte tem causado nesse mundo. Hoje, mais uma vez, nós falaremos sobre o tema da volta do Senhor, voltaremos ao tema da volta de Cristo, porém, para enfatizar a necessidade da vigilância enquanto aguardamos o dia de Cristo. Então, isso é a passagem que vai do versículo 1 ao versículo 11 dessa primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Mas deixa eu começar com uma pergunta a vocês, irmãos. Você está esperando pela volta de Cristo? Eu não estou pedindo para ninguém levantar a mão, mas se fosse pedido para levantar a mão, provavelmente todos levantariam a mão. Mas em seguida eu lhe pergunto: você tem se mantido vigilante em todo o tempo da sua vida, enquanto você aguarda a volta de Cristo? Se eu pedisse para levantar a mão, talvez ninguém teria coragem de levantar. Suponhamos que numa hipótese bem otimista, você está se esforçando para viver diligentemente, para vigiar, para orar, mas vamos considerar que em alguns momentos de sua vida você tem tropeço. Nos momentos de fraqueza, de tentações, você se descuida e não se mantém vigilante quanto à volta do Senhor como deveria ser. Então vem mais uma pergunta: o que vai acontecer com você se Cristo vier exatamente num desses momentos em que você não estava vigilante? Você vai ou você fica? Vamos observar no texto da pregação nessa noite que o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, que nos escreveu esta carta, nos responde essa pergunta e nos dá diretrizes de como nós devemos viver a nossa vida cristã nesse mundo, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Salvador. Os versículos 1 e 2 desta carta descrevem a natureza da volta de Cristo. Pode acompanhar na sua Bíblia, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, a primeira coisa que deve ser dita sobre esses dois primeiros versículos que nós acabamos de ler é que é inútil qualquer tentativa de identificar o momento da volta de Jesus Cristo. Isso já foi feito no passado. A história dos adventistas são marcados por tentativas fracassadas da volta de Cristo. Eles fizeram isso por 3 vezes, até que na terceira vez, já decepcionado com o fracasso, eles alegaram então que Cristo de fato já tinha vindo. Só que a vinda de Cristo não foi para a terra como eles pensavam, mas foi uma vinda para purificar o tabernáculo celestial. É o que eles chamam de juízo investigativo.
Ou seja, para os adventistas, a purificação dos nossos pecados não foi completada na cruz. Cristo precisou entrar no tabernáculo celestial para completar essa obra de purificação. Essa mesma doutrina a Testemunha de Jeová tem, de uma entrada de Cristo, uma vinda de Cristo, não na terra, mas uma vinda para entrar no tabernáculo celestial a fim de purificar. Mas o escritor aos Hebreus, quando a carta foi escrita, antes do ano 70 provavelmente, o escritor aos Hebreus já disse que ele, tendo entrado de uma vez por todas no tabernáculo celestial, não há mais o que fazer. A obra de salvação foi plenamente realizada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Agora só nos resta aguardar o dia do seu retorno. Mas é inútil tentar marcar um dia, ou uma hora, ou um momento preciso para o retorno de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou sobre isso. Mateus 24, 36, o texto que nós lemos anteriormente, Marcos 13, 32, e também Atos dos Apóstolos, nós aprendemos sobre isso no capítulo 1, no versículo 7. Seis e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nós não somos chamados a investigarmos tempos e épocas, mas em cada tempo e em cada época nós somos chamados a examinar os sinais que Cristo nos deu, que antecipa a sua vinda. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele também informa que havia ensinado aos irmãos tessalonicenses que o dia da volta de Cristo era um dia que ninguém sabia. O versículo 2, ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então Paulo deixa claro que ele já havia ensinado aos irmãos que ninguém sabe o dia do Senhor Jesus Cristo. Apesar disso, o apóstolo Paulo escreve essa carta reforçando o ensino sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, e ele faz isso de uma maneira muito bonita nesse capítulo. Ele oferece várias figuras por meio das quais Paulo nos ensina aquilo que nós precisamos saber sobre a volta de Cristo. Nós não temos que ficar investigando quando é que ele vem, ficar marcando o dia da volta de Cristo, mas devemos aprender aquilo que nós devemos fazer e estar apercebido acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira imagem que o apóstolo Paulo usa para descrever um aspecto da volta do Senhor Jesus Cristo está ainda no versículo 2, no final do versículo 2, quando ele diz: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Espero que ninguém aqui tenha tido a experiência de ter sua casa invadida por bandidos, hein? Por ladrões. Realmente eu espero que isso nunca aconteça. A minha família que eu contei, já teve essa experiência 3 vezes. Uma vez, ainda aqui em Recife, antes de ir para o Rio de Janeiro, foi uma coisa um pouco sutil, onde nem todos da casa se aperceberam. Numa segunda vez, já no Rio de Janeiro, assim que nós chegamos lá, nossa casa foi invadida por 4 marginais armados que queriam matar um dos meus irmãos, e só não fez porque a providência de Deus protegeu a vida do meu irmão, fazendo com que uma senhora que morava de frente à nossa casa se interpusesse entre os bandidos e o meu irmão, para que eles não atirassem no meu irmão. E ainda teve uma terceira vez depois disso, onde eles entraram para roubar, entraram encapuzados e levaram alguns pertences de casa. Irmãos, ninguém nunca sabe quando essas coisas vão acontecer. Ninguém pode prever
que quinta-feira à noite vai um ladrão na nossa casa e a gente tem que se prevenir para isso. Se a gente soubesse, com certeza, cada um tomaria a sua providência, cada um se prepararia como fosse possível, mas o fato é que a gente não sabe. Então essa figura que o apóstolo Paulo e também o Senhor Jesus utilizou, chama a atenção para o fato de que a vinda do Senhor Jesus Cristo é uma vinda inesperada, ninguém espera, chega de repente, tudo acontece de repente. Será um dia de terrível surpresa para uns, mas de alegre surpresa para outros, porque mesmo aqueles que estarão esperando pela vinda de Cristo, ainda assim será uma grande surpresa no dia que nós de repente ouvimos um som diferente, uma corneta tocando, e cada vez mais essa corneta vai se tornando familiar, a ponto de nós reconhecermos é o nosso Salvador Jesus que está voltando na glória celestial, e naquele momento nós experimentaremos a grande transformação que todos nós esperamos. Mas aqueles que não estão unidos a Cristo, nós vimos isso na pregação passada, aqueles que não estão unidos com Cristo pela verdadeira fé, vivos ou mortos, aqueles que não estão em uma união vital com Cristo Jesus, não estão pensando nisso, não estão nem preocupados com a vida de Cristo, vivem tranquilamente. Nós lemos agora no texto de Mateus 24, assim como foi nos dias anteriores a Noé: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, realizavam os seus trabalhos, desfrutavam dos frutos de suas mãos, até que o dilúvio veio e acabou com todos. Esses pecadores impenitentes, que não pensam no dia da volta de Cristo Jesus, que não se preocupa com o dia marcado pelo Senhor para julgar vivos e os mortos, eles terão uma terrível surpresa quando repentinamente o nosso Salvador aparecer nas nuvens dos céus. Talvez você viu já em uma cena de vídeo, de televisão, de internet, aquelas câmeras que às vezes acabam gravando certos acontecimentos inusitados. E de vez em quando você vê, quando a pessoa está numa loja e chega um ladrão, de repente a pessoa fica completamente sem ação. Você dá para perceber isso nas pessoas. Você não tem reação. Assim será com todos aqueles que forem terrivelmente pegos de surpresa. De uma só hora, o terror será despejado sobre esses pecadores. Nós falamos sobre esse aspecto da ira de Deus sendo despejada de uma vez sobre os pecadores numa das pregações de Josué, quando o povo de Deus cercou os inimigos e de uma só vez eles cercaram, causando terror. Essa figura do terror que nós podemos ver em várias passagens do Antigo Testamento nos apontam para o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. A segunda imagem que o apóstolo Paulo usa para ilustrar um aspecto da vinda de Cristo é a imagem de uma mulher que está para dar à luz. Então, já próximo ao final da sua gravidez, versículo 3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando nós lemos esse versículo, nós temos que lutar para não lermos essa figura, não compreendemos a figura da gravidez à luz do entendimento que a gente tem hoje, hein? Porque hoje gravidez, até mulheres podem ter filhos sem nem sentir dores, hein? Por meio de partos cesáreos, mas a gente de fato deve se transportar para a época de Jesus e dos apóstolos,
quando eles entendiam muito bem o que significava essa imagem que Jesus está construindo, que Paulo está construindo diante dos olhos deles, porque todos sabiam que quando chegavam as contrações, eles sabiam que junto com as contrações, junto com as dores, vinha o filho. As contrações realmente anunciavam o que vem depois, vem o filho. Agora observe que o apóstolo Paulo está usando essa figura da mulher que está para dar luz de uma maneira diferente da figura que ele usou para se referir, a figura do ladrão que ele usou para se referir ao aspecto repentino da vinda de Cristo. A imagem da mulher que está para dar a luz não está falando sobre uma vinda repentina, porque a mulher que está grávida sabe que está chegando e até pode dizer, ó, nos próximos dias isso vai acontecer. O que Paulo está realmente chamando a atenção não é para o aspecto inesperado da vinda, mas Paulo está chamando para a certeza do juízo que vem com a vinda de Cristo. Assim como as dores do parto traz o nascimento do filho, assim também a vinda de Cristo, quando acontecer, o juízo de Deus é inevitável, como Paulo diz aqui no versículo 3, haverá repentina destruição e de modo algum escaparão. Da mesma forma que, vindo as dores de parto, sabe que em seguida vem o filho, vindo o Senhor Jesus, vem junto com ele o juízo inevitável contra os pecadores. E de modo nenhum escaparão, Paulo diz. As próximas figuras, os versículos 4 a 8, servem para nós agora. São exortações para nós. São exortações para que nós possamos viver uma vida de vigilância enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo. Para que nós não vivamos a vida de descuido que o mundo vive sem se preocupar com Cristo, sem pensar em Cristo. Então Paulo combina aqui duas figuras, a figura da luz combinada com as trevas, dia contrastando com noite. Então essas figuras, esses contrastes ajudam a nós compreendermos a atitude do crente e do descrente diante da espera da volta do Senhor Jesus Cristo. Os crentes são chamados filhos da luz, filhos do dia. E Paulo diz: aqueles que são filhos da luz, que são filhos do dia, devem sempre estar vigilantes e sóbrios enquanto esperam a volta do Senhor. Sóbrios aqui é um contraste com bêbado, que Paulo vai falar mais adiante como uma referência aos ímpios. Então, sóbrios identifica aqueles que possuem um autocontrole, um controle da situação. Ele está realmente apercebido com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque assim é que os filhos de Deus devem viver nesse mundo. Nós estamos aqui, mas nós devemos observar em redor de nós tudo o que está acontecendo, porque de um lado Deus está manifestando sinais que deixam para nós claramente a vinda do Senhor está próxima. Do outro lado, Satanás também está trabalhando para tentar impedir que nós tenhamos um entendimento claro sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, e também para que nós não fiquemos aguardando ao Senhor Jesus com vigilância. Então, os filhos de Deus são chamados a ser sóbrios, a estarem atentos como sentinela na guarita. Paulo vai usar mais claramente a figura do soldado mais adiante, que reforça essa ideia de um sentinela vigilante na guarita. Do outro lado, os filhos das trevas, os filhos da noite, se embriagam e dormem. É o que acontece, hein? Pessoas que se embriagam depois não têm condições de permanecerem sóbrios, vigilantes, mas acabam dormindo. Exatamente o que o Paulo está chamando a atenção aqui. Essas pessoas, elas se enchem com as coisas do mundo, se embriagam com as coisas do mundo, que as confundem e as distraem,
e as fazem dormir com respeito à vinda de Cristo. Eles não têm controle sobre a situação em sua volta e ficam completamente vulneráveis e entregues aos ataques de Satanás, que toma o controle das suas vidas. Por isso, os ímpios possuem vidas dominadas pelo diabo. Jesus disse isso: vós tende por pai o diabo, porque é a ele que vocês servem. Não existe meio termo. Aqueles que não são por Deus são contra Deus, aqueles que com ele não ajuntam espalham. Não pode, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai ter que se devotar a um e abandonar o outro, ou odiar um para servir ao outro. Somos chamados à vigilância e a não cairmos no erro dos ímpios que se embriagam com as coisas do mundo e pegam no sono. E no versículo 8, o apóstolo acrescenta mais uma figura, versículo 8: revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Provavelmente Paulo está tomando essa figura de Isaías, capítulo 59, versículo 17. Embora no texto de Isaías, Deus esteja aplicando esses equipamentos militares sobre si mesmo. No texto de Isaías, é Deus que veste uma couraça, e lá fala sobre couraça da justiça. Aqui Paulo fala sobre a couraça da fé e do amor. E também Deus se veste com o capacete da salvação, Isaías 59, 17. Paulo usa aquela imagem de Isaías 59, versículo 17, e aplica ela agora aos crentes como soldados de Deus nesse mundo. A imagem que Paulo está usando mantém os mesmos utensílios de defesa. Observe que os instrumentos citados por Paulo não são instrumentos de ataque, mas são instrumentos de defesa. Como nós devemos estar prontos para lidar com os ataques de Satanás contra nós. Então, o soldado de Deus, ele carrega no peito uma couraça, ou a gente conhece hoje, né, como colete, né? Os policiais vigilantes usam aqueles coletes à prova de bala. Eles levavam aquela couraça, tinha vários tipos e diversos materiais, um mais resistente do que o outro, e sobre a cabeça eles carregavam o capacete da salvação. Paulo fala sobre a esperança da salvação. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, Paulo usa também essa figura do soldado, mas no texto de Efésios você vê uma figura mais elaborada. Ele fala sobre o sapato do soldado, fala sobre a lança, escudo, é mais elaborado. Aqui Paulo está focando nesses dois aspectos da fé e do amor como uma proteção frontal, e sobre o capacete como a proteção dos perigos que vêm do alto. Então aprendemos com essa figura que nós, como crentes nesse mundo, devemos assumir a posição de um soldado em batalha e estarmos sempre prontos para o ataque dos nossos inimigos. Numa situação de perigo, de combate, seja uma guerra, seja até um combate urbano, a parte mais exposta do soldado é o tórax, o abdômen, porque é a parte mais exposta. Então são as partes mais fáceis de serem atingidas pelas armas dos inimigos. Por isso nós devemos ter esses dois elementos como composição da nossa defesa, da nossa couraça: a fé e o amor. A fé é a armadura, faz parte da armadura que protege dos dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala sobre Satanás lançando seus dardos envenenados, inflamados, cheios de venenos, porque conseguindo perfurar, mesmo que não mate pelo ferimento, vai matar pelo veneno.
devemos estar bem protegidos com essa couraça da fé, porque Satanás tem lançado os seus dardos da incredulidade para abalar a fé dos crentes na esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é cada vez maior o número de pessoas que desistiram de esperar pelo Senhor, já não acreditam mais que Jesus vem. A uns, Satanás tenta convencer que Cristo já veio. Cristo já veio, só que ele veio de maneira invisível, ninguém veio, entrou no tabernáculo celestial, como nós vimos os adventistas do sétimo dia. A outros ele procura convencer que não existe uma tal volta de Cristo. Isso é uma linguagem simbólica. Cristo vem para você quando você aceita Ele e vive nesse mundo de acordo com a palavra de Deus. Cristo veio para você. Não temos que esperar uma vinda de Cristo. E ainda a outros, Satanás tenta convencer que não faz diferença se Cristo vem, se Cristo não vem. A nossa vida é nesse mundo. E assim Satanás está lançando os seus dardos. E esses dardos, infelizmente, têm atingido muitos que se dizem cristãos, que não estão mais esperando a volta do Senhor. Mas nós aprendemos nessa figura da couraça, que o primeiro elemento dessa couraça é a fé, que nos capacita a abraçar com confiança a promessa que Cristo nos fez, de que Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Ele não é mentiroso, Ele prometeu isso. A fé nos faz abraçar com convicção essa promessa e não largá-la de jeito nenhum. E quando Satanás lança as suas setas venenosas, que de vez em quando atravessa a nossa mente, e a gente fica, será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Naquele momento, dobre o seu joelho e busque ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor. Porque senão você vai ser mais um que vai ficar no meio do caminho, prostrado. Porque perderam a confiança na volta do Salvador Jesus Cristo. O amor, que também faz parte dessa couraça, é um elemento dessa couraça que nos protege contra os dardos inflamados do maligno, é fruto da fé. Amor é fruto da fé. O apóstolo Paulo, eu já mencionei isso, nessa carta, ele mais de uma vez cita as duas palavras juntas, fé e amor. Eram duas coisas bem destacadas na igreja de Tessalonicense. Uma igreja que tinha uma fé firme, tão firme, que nem a perseguição, a tribulação, fez com que eles realmente perdessem a sua confiança no Salvador Jesus Cristo e na sua vida. E o amor entre os irmãos era tão forte que era conhecido de toda a Macedônia. O amor nos ajuda a nós esperarmos a vida de Cristo cheio de ânimo. Isso é importante. O amor nos mantém acesos, fazendo-nos esperar pela vinda de Cristo em todo o tempo, animado, naquela expectativa, esperançoso, como quando nós estamos nos aproximando da data do nosso aniversário, e nós sabemos que nós vamos receber presente no dia do aniversário, especialmente as crianças sabem disso. Fica aquela expectativa de que chegue aquele dia. Então o amor faz com que o nosso coração esteja constantemente nos lembrando da promessa de Deus e nos animando com ela, de tal maneira que, vindo as setas de Satanás, nós conseguimos vencê-las. O amor mantém o nosso coração aceso de desejo pelo dia da vida de Cristo. Por isso nós cantamos a vida de Cristo, oramos pela vida de Cristo. A cada culto, no início do nosso culto, nós estamos orando aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Também em casa, em nossas orações, temos de clamar, ora vem Senhor Jesus.
O amor nos desperta, nos estimula, nos dirige, nos encoraja a orar pelo Senhor para que Ele possa logo vir buscar a sua igreja. Mas Satanás sabe disso. Satanás sabe que o amor é poderoso. Por isso, quando Satanás não consegue abalar a nossa fé, a nossa confiança, quando ele tenta, ele joga as setas em nossa mente, não, Cristo não vem mais, Cristo já veio, não faz diferença, e ele vê que o crente se manteve firme, e disse, não, Satanás, para trás de mim. Ele sabe disso, então ele vem com outras armas. Se lembram de Balaão, quando Balaque foi contratado para amaldiçoar, e ele não pôde fazer isso, mas por 3 vezes teve de abençoar, mas depois Balaque ensinou, Balaão ensinou Balaque o segredo para corromper o povo de Israel. Não adianta você tentar amaldiçoá-lo, porque você não vai conseguir, coloque tropeço, aproxime-os com as mulheres, e faça com que eles se envolvam no culto aos vossos deuses, e assim Israel tombou diante dos deuses pagãos. É assim que Satanás faz. Quando ele percebe que não pode abalar a nossa fé, ele procura nos distrair em nossa caminhada. E Satanás, ele tem maneiras inimagináveis de nos distrair. Muitas vezes até usando coisas boas, porque às vezes as coisas que são feias, claramente pecaminosas, nós temos mais facilidade de dizer, não, isso não. E ele também sabe disso. Jesus, quando citou que nos dias anteriores de Noé, as pessoas se casavam, davam em casamento, comiam, bebiam, faziam suas festas, trabalhavam, nada disso é errado, nada disso é pecado. Essas coisas fazem parte da nossa vida, são mandatos de Deus. Mas quando essas coisas se tornam um fim em si mesmo, se tornou tropeço na nossa caminhada. E nós vamos então dedicar mais tempo, mais atenção, e vamos nos apegar mais a essas coisas, e inevitavelmente nós vamos acabar nos distraindo da vida de Cristo. Jesus, em Mateus 24, disse, quando ele vier, o que vai acontecer? 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Uma estará percebida, a outra não. A outra, as 2 estão fazendo coisas certas, estão trabalhando, mas uma estará distraída com aquilo que está fazendo. O seu coração está ficando ali, enquanto que a outra está trabalhando, mas o seu coração está fixo no Senhor. Lembre-se das palavras de Jesus a Maria e Marta. Maria escolheu a boa coisa, enquanto que Marta estava distraída com as coisas da casa, não se apercebendo de que diante dela estava o Salvador, o autor da vida, aquele que mais tarde ressuscitaria o seu próprio irmão. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos, porque no mundo em que nós vivemos, conforto e prazer tendem a receber uma ênfase muito forte. Toda a propaganda gira em torno de prazer, de satisfação, de conforto. Seu sofá está antiquado, troque por esse aqui que é muito melhor. E no ano que vem repete a mesma propaganda para você trocar de novo, dizendo que esse aqui é melhor ainda. A sua televisão já está ultrapassada, o seu celular já não presta mais, tudo é o novo, é aquilo que oferece mais conforto, mais recurso. Nós vivemos esse mundo, onde as novidades nos distraem, nos ocupam. A maioria das pessoas que dizem
quando são perguntadas nas visitas pastorais sobre oração e sobre devocional, muitos respondem: o tempo está muito apertado, é muito corrido, é trabalho, é isso, aquilo, aquilo e aquilo. Mas quantas dessas pessoas que têm uma vida corrida, que eu não duvido que seja, não tem tempo para se esparramar no sofá, para assistir filmes, suas séries preferidas e outras distrações mais? Quantas? Essas coisas não são em si erradas de jeito nenhum, não tem problema nenhum para o cristão lançar mão de todas as dádivas que Deus colocou nesse mundo. Isso não é um problema. Lembre-se de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram colocados num ambiente confortável, um ambiente onde tinha tudo para eles, não faltava nada. Eles não precisavam nem plantar para colher, porque as árvores estavam oferecendo todos os frutos para eles. Mas apesar disso, eles não tinham de ficar sentados esperando tudo cair no seu colo. Deus colocou ele dentro de um ambiente confortável, para que essas coisas pudessem contribuir, para que eles cumprissem os seus dons e vocações com todo o empenho, e assim conduzir toda a criação ao senhorio de Deus. O problema não são nas coisas boas desse mundo, mas em como nós lidamos com essas coisas boas. Nós precisamos nos concentrar no alvo que é Cristo. Nós podemos ter muitos recursos desse mundo, mais uma vez, isso não é um problema, mas nós não podemos nos focar nessas coisas. Quando nós nos focamos nessas coisas, nós nos distraímos daquilo que é o nosso foco, que é Cristo Jesus. Por isso, nós começamos esse culto lendo o Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte. Nossa jornada termina lá em cima, na Canaã celestial. Todas as coisas nesse mundo fazem parte da nossa caminhada, são suportes que Deus nos dá, enquanto nós temos de caminhar nessa vida até chegarmos ao nosso alvo. Qualquer que transformar qualquer coisa dessa vida em seu alvo, ficará pelo meio do caminho, não estará pronto quando o Senhor Jesus vier. Um será tomado, outro será deixado. Por isso, irmãos, fiquem vigilantes, sempre alertas. Peça a Deus sabedoria para discernir os espíritos, como Paulo ensina em 1 Coríntios 2. Para que você possa olhar para as coisas que estão acontecendo ao redor de você e você possa identificar naquilo que em si é uma coisa boa, mas que Satanás está usando para deter você nessa caminhada. Paulo prossegue com os instrumentos do soldado, mais um instrumento de defesa, o capacete da salvação. É assim que Paulo completa essa imagem do soldado como um capacete da salvação. Nós sabemos de onde vem nossa esperança. Vem de cima. A nossa esperança virá do céu, entre as nuvens. Mas de cima também vêm os ataques de Satanás. Os poderes das trevas estão nos lugares celestiais. Principados, potestades, governos, soberanias, poderes. Estamos experimentando isso nesse momento. Podemos sentir na pele e em nosso culto a realidade dos poderes dominantes sobre nós. Porque por causa de decisões daqueles que nos governam, nós estamos impedidos de nos reunirmos. E por causa das ações perversas daqueles que odeiam a igreja de Cristo,
nós estamos afastados uns dos outros. Está cada vez mais claro que China não é inocente no espalhamento desse vírus. E quem está acompanhando de perto está vendo como eles estão atacando mais fortemente a igreja lá na China, derrubando prédios, prendendo pessoas, impedindo. E isso foi publicado amplamente, não em jornalzinho evangélico, não. E eles estão impedindo, inclusive, de cristãos terem imagens ou nomes de Cristo em quadros em suas salas. Eles têm de substituir isso por uma imagem do líder do Partido Socialista lá. Mas nós não precisamos ter medo, porque se esses ímpios do alto buscam oprimir a igreja do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros crentes estão protegidos com o capacete da salvação. A nossa esperança de salvação é segura e certa. Nós não estamos simplesmente esperando para ver o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer. Cristo virá nas nuvens dos céus e reunirá o seu povo de todos os cantos da terra. Nós não esperamos para saber o que vai acontecer, mas nós esperamos pelo dia quando tudo vai acontecer. É isso que nós esperamos. Não é uma esperança duvidosa, uma esperança no que não sabemos o que vai ser, mas é uma certeza de que Cristo virá, embora não sabemos quando, e por isso devemos estar vigilantes. A certeza dessa esperança de salvação que Cristo Jesus conquistou para nós aparece no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estabeleceu o nosso destino, irmãos. O nosso destino é a salvação. Não fomos destinados à ira. A salvação não é uma casualidade, a salvação não é um pode acontecer ou pode não acontecer. Nós fomos destinados à salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso não precisamos ter medo se do alto vem a opressão, se do alto vem o mal, se do alto vem o ataque de Satanás por meio dos poderes desse mundo, porque nós estamos protegidos com o capacete da salvação. O Senhor Jesus, por meio do apóstolo João, disse: quem é de Cristo, o diabo não toca. Pode lançar de cima para baixo as suas bombas atômicas. O capacete da salvação é mais poderoso do que todas essas bombas. O nosso Deus nos protegerá e nos guardará até o fim. O destino final dos crentes não é incerto, foi determinado por Deus. E por sua graça, nós temos conhecido sobre essa salvação e temos confiado que o Senhor nos destinou para essa salvação. E cada vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, o nosso Deus está renovando em nosso coração essa confiança na promessa que Ele nos faz. Em conclusão, amados irmãos e irmãs, a exortação que sai desse texto para nós é, portanto, sede vigilantes até a volta de Cristo. Isso é a exortação. Nós não somos chamados a estarmos negligentes, distraídos, somos chamados à vigilância. Mas eu quero voltar àquela pergunta lá do comecinho. Se você, na sua luta diária para viver vidas vigilantes, sempre alerta, atentos, mas se em algum momento você falhar, e se Cristo vier exatamente naquele momento que você se viu
prostrado em um pecado, você vai ou você fica? Esta dúvida, o apóstolo Paulo responde com uma palavra de consolo que está no versículo 10. Nosso Senhor Jesus Cristo, é o finalzinho do 9, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, agora o versículo 10, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, que isso? Eu fiquei tão alegre em casa quando eu ouvi isso, porque eu disse: Senhor, quem pode ficar de pé? Quem pode estar vigilante o tempo todo? Notem, irmãos, que a palavra durmamos nessa passagem aparece no versículo 6, no versículo 7, agora no versículo 10. Ela não tem o mesmo sentido da palavra dormir que Paulo usou na sessão anterior. Lembre-se, na pregação passada, Paulo falou sobre os que dormem com referência aos que morreram em Cristo Jesus. Mas agora Paulo não está falando dos mortos, ele está usando a palavra dormir em contraste com distração. Veja como ele diz aqui, que morreu por nós para que, quer vigiemos, ou seja, quer a gente esteja naquele momento de vigilância, atento para a volta de Cristo, ou quer durmamos, ou seja, quer Jesus venha num momento de distração, em que a gente está dormindo, como dormindo estão os ímpios. Ele já falou sobre os filhos das trevas, da noite. Quer estejamos vigiando, quer estejamos distraídos, dormindo, ele conclui dizendo: Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo, morreu para que, quer dormindo, quer vigiando, nós estejamos em união com Ele e vivamos com Ele. Isso é Evangelho. Paulo está consolando os irmãos com essa palavra, sabe por quê? Porque ele sabe muito bem que mesmo a igreja de Tessalônica, que era uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de amor, uma igreja que estava suportando tribulação e mantendo a fé, uma igreja que estava esbanjando amor, mas ele sabe, nós somos pecadores. Uma hora esses irmãos iam falhar, como todos nós falhamos, nós somos pecadores. E se acontecesse de um irmão falhar na sua espera, se distrair com coisas passageiras, então, Paulo diz: vocês não precisam se entristecer com isso, como se estivessem perdido o seu lugar junto ao Pai. Porque o lugar do crente junto ao Pai não depende da nossa vigilância, apesar de nós sermos chamados à vigilância, não é por causa da nossa vigilância que a gente vai garantir o nosso destino final ao lado do nosso Pai. Não depende de você estar alerta, não depende de você estar vigilante para que você seja salvo no dia da volta de Cristo. A sua salvação depende somente de Jesus. Nós lemos aqui, foi o Senhor Jesus que morreu por você, para que, quer vigilante, quer dormindo, você permaneça em união com o Senhor. É essa salvação graciosa que nós recebemos do nosso Deus. Não uma salvação que depende de nós, do nosso esforço, mas uma salvação que nos veio de graça e por graça, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz. Os ímpios, mesmo aqueles disfarçados de crentes, vão dizer: essa doutrina vai fazer com que as pessoas sejam descuidadas, elas têm que ouvir que elas precisam fazer isso, senão elas não vão ser salvas. Essa doutrina corre o risco de fazer com que as pessoas vivam relaxadamente enquanto esperam a vinda do Senhor nas nuvens dos céus. De jeito nenhum.
Impossível. É impossível. Irmãos, saber que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus nos dá grande segurança, porque nós não estamos esperando uma coisa que nós não sabemos se vai acontecer ou não. Não estamos esperando uma coisa que nós não sabemos se vamos conseguir ou não. O melhor dos corredores, quando começa uma corrida, eles podem ganhar ou não. Essa doutrina, portanto, não nos faz descuidados, mas nos faz confiante de que nós vamos conseguir alcançar aquilo que nos foi prometido em Cristo Jesus. Mesmo que a gente ainda tenha que esperar um pouquinho. Talvez a gente vai ter que esperar um pouquinho, como os irmãos tessalonicenses tiveram de esperar. E todos dormiram no Senhor esperando. Mas guardaram com confiança a promessa na vinda de Cristo. E é claro que todos aqueles que receberam o Espírito de Cristo, eles buscarão fortalecer a sua fé cada dia no Senhor Jesus Cristo. Toda árvore boa dá fruto bom, Jesus ensinou. Todo aquele que recebeu o Espírito de Cristo buscará em Cristo tudo que precisa para a sua salvação. Não viverão vidas descuidadas, não viverão vidas relaxadas, mas buscarão ao Senhor Jesus e desejarão amá-lo de todo o coração e procurarão fazer isso cada vez mais intensamente. Fé e amor marcam a vida de todo filho, toda filha de Deus, que nesse mundo espera com confiança a volta do Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, podemos ter grande confiança de que os nossos pecados não são suficientes para nos afastar do nosso Salvador. A nossa falta de vigilância não são suficientes para tirar de nós a salvação que já está garantida e destinada por meio da morte de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo conclui essa sessão no versículo 11 dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros. Consolai-vos, se consolem, de que apesar da vida sofrida por causa do pecado, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se consolem uns aos outros com essas palavras e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Amém.